Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o intraday do índice futuro do dia 24 de maio, comentar um pouco sobre o barra-barra e a minha perspectiva de como operei, a minha abordagem de como operei o dia de hoje. Mas antes de começar eu queria contextualizar um pouco sobre o diário. O dia de ontem já era a terceira perna, a terceira barra se sobrepondo com sombras proeminentes acima, acontecendo tarde numa tendência de alta. Então isso sugere que a probabilidade de uma correção em duas pernas para vir buscar liquidez mais abaixo aumentou, ou porque os compradores deixaram de comprar acima de barra e estão realizando lucro. Então é provável que eles deixem de abrir ordem de compra para abrir ordem de compra mais abaixo para pegar um preço melhor. Então a probabilidade de fazer uma correção em duas pernas aumenta. Tá? Então a minha premissa para o dia de hoje era que se a mínima do dia de ontem ia aparecer comprador ou vendedor, nas últimas barras, as últimas vezes que isso aconteceu, estava aparecendo comprador. Mas como eu estava de olho nessa possível correção em duas pernas do diário, era possível que aparecesse vendedores na mínima de ontem, e eu queria estar posicionado na venda próximo dessa região para pegar essa correção. Havia magnetos aqui embaixo, gaps abertos, tanto essa máxima dessa barra como o fechamento dessa barra do dia 16 são magnetos, então era possível fazer essa correção. E também eu estava desconfiado que o dia de ontem teria formado o MTR, então já havia uma tendência já bem prolongada nessa fase final, nesses 2-3 dias, bastante overlapping, bastante doji se sobrepondo, falha na tentativa de retomada e veio esse sell-off aqui no final do dia de ontem. Então me sugeriu provavelmente mais uma perna lateral descendente para o dia de hoje. Não poderia acontecer, mas era um cenário que que tinha desenhado e estava atento para caso acontecesse. O dia abriu com um grande gap de baixa, foi o dobro do tamanho da média dos últimos 5 dias de gap. Então isso me sugere que era apenas 20% de chance para o dia ser um dia de alta forte, aqueles dias de fechar na sua máxima. E aqui na barra 1 acabou sendo um follow through desse rompimento dessa bandeira de baixa da última hora do dia de ontem. Então foi uma barra grande, uma barra com quase 500 pontos de tamanho, fechou próximo de sua mínima, e o follow through dela foi em forma de canal estreito de baixa. Para aqueles que estavam querendo comprar na mínima, para fazendo as mesmas operações dos dias anteriores, que estava dando certo, comprar na mínima do dia anterior, essa compra da 8 foi baixa probabilidade, porque ela foi a primeira tentativa de retomar num canal estreito de baixa, portanto é baixa probabilidade, é melhor esperar uma segunda entrada que não veio, certo? Então aqui eu já comecei, devido a esse follow through aqui, nessa fase do dia eu já estava, para mim era mais provável que esse movimento projetado fosse atingido primeiro do que essa máxima desse dia. Portanto, eu abri uma venda aqui, com stop aqui, entrei pequeno, com stop aqui em cima, e estava disponível a escalar mais acima, esperando por mais uma perna para baixo. Quando não houve follow through dessas duas barras de alta na 10 e deixou uma inside bar na 11, fechando próximo sua mínima, eu vendi como sendo um double top, bear flag aqui, 4 com 10 ou 4 com 9, é um bear flag.
não está numa boa location, mas devido à minha premissa para mais uma perna de baixa, eu abri mais outra venda aqui. Realizei parcial aqui porque estava passando uma linha de canal aqui que estava vindo de outro dia. Foi uma surprise bar, 3 barras de baixa consecutivas rompendo, uma delas rompendo a mínima de ontem. Foi uma confirmação do rompimento de ontem, da mínima de ontem. Portanto, provavelmente sell the close, irons e short. Poderia ter vendido mais nesse fechamento, não vendi, estava realizando lucro aqui, mas eu vendi nesse fechamento. Foi uma grande barra, é uma surprise bar, uma barra gigantesca, big bar, big risk. Minha venda aqui, meu stop estava aqui em cima. Depois essa venda se mostrou que não foi muito boa, porque aqui era a realização de lucro desse pessoal, era movimento projetado. Então nessa fase de mercado, o open range, detalhe, open range para mim é o range que é formado até a barra 18, que para mim até a barra 18 é a abertura. Então o range que se abre, que se forma até a barra 18, eu considero sendo o open range. O Al Brooks, ele comenta muito nos livros, principalmente no lateralidades, no reversals, que ele quando fala sobre a abertura, ele comenta muito sobre o open range. Então, e a probabilidade da máxima ou a mínima do dia já ter sido formada na barra 18. Portanto, eu observo bastante o range que é formado até a barra 18. E nesse caso, na 14, já havia feito 1.700 pontos de dia, já estava na média dos últimos dias. Então era baixa probabilidade que isso aqui se expandisse e fosse pegar o movimento projetado disso aqui para baixo. Isso daria um dia de 3.000, 3.500 pontos. Então eu acabei vendendo ruim aqui, mas fiquei preso nesse trade. Porém, com essas minhas entradas e essa realização parcial, meu preço médio ficou aqui nesse miolo e eu estava confortável. Meu stop estava aqui em cima. E aí veio 14,15, 2 barras de alta, uma delas fechando próximo de sua máxima. Foi um climax reversal, então provavelmente mais uma perna para cima. Acabou formando uma wedge, então uma puxada, pullback, segunda puxada, pullback, terceira, formou um wedge em forma de canal estreito de alta. Se a 18, se a 19 tivesse fechado uma barra de alta, certamente eu teria antecipado minha saída, porque provavelmente o mercado já teria sido always in flip, teria mudado de always in short para always in long, e eu teria antecipado minha entrada. Mas veio essa 19, foi um L2, você pode ver aqui um L1 implícita, um L2 aqui, ou então um L1 aqui implícita e um L2 aqui, ou simplesmente chamar isso aqui de L1. Deixou nessa região aqui, havia compradores presos, porque 2 barras de alta, provavelmente compradores comprando abaixo dessas barras de alta, e houve um forte clímax para baixo, né, um forte sell-off. Então quem comprou limitada aqui ficou preso, e nessa retomada esse pessoal que comprou aqui limitada comprou mais aqui e não conseguiu sair no break-even, embora eles tenham conseguido sair de suas posições perdedoras. Então quem comprou aqui comprou mais, provavelmente comprou mais aqui em cima dessa barra de alta e saiu o seu preço médio veio para cá e eles conseguiram sair aqui no 0 a 0. Mas eles não conseguiram sair das suas entradas iniciais no preço, na faixa de preço inicial.
20 e 21, duas consecutivas barras de baixa, isso foi bom para os vendidos. Para esse pessoal que estava vendido, eles venderam mais aqui em cima. Eu acabei antecipando minha saída, que estava mais aqui para baixo, eu antecipei para cá, imaginando que esse pessoal que vendeu mais aqui em cima, ia sair no zero e ia fazer uma segunda perna para cima. Então eu antecipei aqui, eles quase saíram no zero da sua entrada desse sell the close aqui, quase ficou 2 ticks para conseguir sair. E em seguida veio um outro rally de alta, foi 4 barras de alta consecutivas. Nessa fase aqui já era uma lateralidade, então eu tenho um big down e um big up, já foi uma correção profunda, então provavelmente essa perna de alta foi a primeira perna de uma lateralidade, né? E aí veio essa outro rally, consecutivas barras de alta, fechando próximo de suas máximas, provavelmente mais uma perna lateral ascendente, provavelmente bulls abaixo de barras, e o mercado entrou depois numa fase de ordem limitada com a EMA Flat. Eu vendi mais aqui na 33 por ser uma M2S, ou seja, nós já estávamos numa tendência de baixa desde o dia de ontem, rompeu a mínima de ontem, fez um pullback em 2 pernas para a média. Eu não quis vender nessa 31, nessa 29, porque era a primeira tentativa de reverter após consecutivas barras de alta. Então isso aqui poderia falhar e voltar para essa região de fechamento. Então é melhor pegar a segunda entrada. Da mesma forma que eu não entrei aqui na venda pelo mesmo motivo que eu não entraria aqui na compra, porque a primeira tentativa de reverter um canal estreito. Aqui para alta, a 8, primeira tentativa para reverter esse canal estreito de baixo, e na 29, primeira tentativa de reverter esse canal estreito de alta. Não é melhor pegar a segunda entrada. Entrei na 33, vendi mais um lote por ser um L2 M2S em tendência de baixa, barra uma 2BR com barra de baixa fechando próximo de sua mínima, boa barra. Depois vendi mais na mínima da 39, também pelo mesmo motivo, um L2 ou um L4 acontecendo aqui, barra de baixa fechando próximo de sua mínima. Em uma tendência de baixa eu sempre busco vender barras de baixa fechando próximo de sua mínima. E aí o mercado fez uma surprise bar na 41, testando essa zona de mínima dos compradores que estavam presos. Nesse vácuo que aconteceu, como eu estava vendo isso aqui como lateralidade, eu estava observando que havia sellers above bars aqui nessa região, bastante dificuldade dos comprados conseguir ficar acima do fechamento da 18, bastante dificuldade de passar. A minha premissa é que se os comprados conseguissem romper esse fechamento da 18, ficaria bom para os comprados, mas eles não estavam conseguindo romper. Também não estavam conseguindo ficar acima da média móvel. Então, para mim, havia pressão vendedora. Houve esse surprise bar bull close na 41. Foi um teste aqui foi um breakout pullback e também uma second leg trap nessa lateralidade. Então, primeira perna, pullback, segunda perna. Eu vendi no toque da 8 e vendi no fechamento da 41, né? Vendi no fechamento dela por ser um bull climax fechando alto nessa lateralidade. Então vendi mais, fiquei com meu lote cheio.
Meu preço médio ficou mais ou menos nessa região de topo e meu stop ainda continuava aqui nesse início de impulso. Realizei parcial aqui abaixo mais ou menos nessa região de mínima da 41. Por estar mercado de ordem limitada, eu diminui minha mão, depois diminui mais minha mão nesse fechamento de gap, depois eu acabei diminuindo mais nesse fechamento aqui, desse fechamento da 13, ficou com um pouquinho de slippage, mas fechei mais aqui, e meu último lote eu deixei para soltar no fechamento do gap dos 60 minutos. E aí o dia a 54 fez uma 2-bar reversal, fail breakout dessa mínima, é um double bottom com a 14, porém consecutivas barras de baixa fechando próximo de sua mínima, é um forte sell-off, provavelmente sellers above para mais uma perna para baixo, e o mercado depois entrou no bastante limitado, fez um endless pullback, fazendo bastante overlapping e dojis nesse pullback, e acabou que o dia entrou depois na lateralidade. As melhores vendas, eu acho, para o dia foi essa venda da 11, a venda da 42 que eu não entrei. Era também possível vender a mínima da 45, ordem stop, venda da 83 foi boa. Para quem operou na compra, a boa venda seria a máxima da 24 ou a mínima da 25. Por ser um fundo duplo, você poderia já constatar que provavelmente a mínima do dia já teria sido feita, então comprar aqui com stop abaixo da 14 para pegar um rally para testar preços mais acima. Outra a 64, provavelmente uma compra, mas apenas para um swing, não vale a pena uma compra aqui para ser 1 para 1, devido a esse contexto. Estava aparecendo sellers above bars, mercado ainda se mantendo abaixo da média, e depois o dia se manteve bastante lateral, mercado de ordem limitada, e é isso. Para os próximos dias, o que é que eu espero? Olhando aqui o diário, eu vejo aqui já que tem uma wedge aqui, então é provável que uma correção durando a metade das barras da wedge esteja ocorrendo. Então, se aqui eu tenho 9 candles, 9 barras formando o primeiro topo até o último topo da wedge, agora nós podemos ter 3 a 4 dias de correção para vir testar preços mais abaixo. Então, esse gap já foi testado, mas esse fechamento aqui é um magneto, tem vendedores presos aqui, como também aqui nessa região de fundo, esse fechamento é um magneto, e também esse gap aqui também é outro magneto. Então a gente pode estar formando, também teve o rompimento desse canal de alta, né? Então é provável que ele esteja fazendo uma correção mais complexa para vir testar esses preços mais abaixo. Ok? Então essa é a minha visão para o dia de hoje, foi minha forma como eu operei, e espero que tenha ajudado a todo mundo. Até a próxima, pessoal.